Boa noite, galera! Terça-feira começando, dia de cola no cast, aqui no PKT Studio, diretamente do shopping, do Jardim Pamplona Shopping aqui em São Paulo, hein? Gente, quero agradecer demais a audiência de vocês, quero agradecer a audiência da Uma TV, os meus seguidores da Uma TV aí, como é que chama? Os telespectadores da Uma TV. Um beijo pra vocês, gratidão por todo o carinho, viu? E não são poucos não, tá? Pra você que não sabe, tá na faixa aí de uns 300 a 400 mil pessoas nos assiste aqui pela Uma TV. Gratidão, viu? Gente, hoje eu tô com um cantor aqui, cantor-compositor. Eu adoro receber pessoas do meu meio, que é muito mais fácil, né? A gente domina, né, esse meio. E ele fez muito sucesso fora do Brasil, no Peru, cantando músicas em espanhol, também em português. E já começou desde novo. Eu quero conversar um pouquinho mais, entender sobre um pouco da carreira dele, por que ele resolveu vir para o Brasil, né? E tentar, não, ele já tem uma carreira consolidada fora do Brasil e agora está trazendo essa bagagem aqui para o Brasil. Eu tô falando de Isaac Paes. Gratidão, viu? Prazer. Obrigado. Prazer é meu de te receber aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz aqui de acompanhar você e todo o público aí que você abrange. Eu sei que é bastante gente, né? Sim. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E me diz uma coisa, você começou já novinho, já? Você cantava com a sua mãe, é isso? Comecei novinho. Na verdade, eu comecei como dançarino em back vocal da minha mãe. Minha mãe, não sei se lembra, é que você é novinha, né? Você não deve lembrar da época da lambada, né? Claro que eu lembro. Eu tenho 52 anos, eu dancei muita lambada. Parece bem menos. Então, na época da lambada, minha mãe foi uma das precursoras a levar a lambada para fora do Brasil. Tá. Então, na época do Kaoma e tal, minha mãe chamava Silene. E ela foi pro Peru, Venezuela, Chile. E ela fazia shows grandes lá. E eu fui morar no Peru quando eu tinha 7 anos de idade. Então, eu saí daqui muito novinho, apesar de eu ser brasileiro, amo meu país, claro. Mas eu morei praticamente 16, 17 anos em Lima, no Peru. Tá. E pela trajetória musical da minha mãe, toda vez que eu tinha um espaço, ou de férias da escola, ou o que seja, eu acompanhava ela nos shows, até que eu recebi o convite dela, né, acho que eu tinha 12 anos, pra dançar e fazer backing vocal pra ela. E aí eu cantava ali em português, né, porque muitos dos backing vocals, né, o pessoal que fazia coral no show da minha mãe, como eram peruanos, não eram todos brasileiros, muitos não sabiam falar o português, né. Então a minha mãe falou, filho, vamos lá que você vai me ajudar a fazer o backing vocal. E aí fui entrando nesse meio aí da música por conta da minha mãe, pela lambada, desde pequenininho. Cara, que incrível. Então, mas aí você começou, quando é que você descobriu que você gostava de cantar? Fazendo esses backing vocals, você falou, eu quero ter minhas músicas. Como é que foi isso? Eu sempre ouvia a minha mãe, né, e ela, por parte da minha mãe, todo mundo era artista. A família da minha mãe, todo mundo era músico. Então, eu sempre ouvi música desde criança, né? Minha mãe veio do Nordeste, né? Eu tinha acho que 2 anos de idade. E ela sempre foi cantora da noite, né? Antes de entrar pra lambada. Então, eu sempre ouvi música. Minha mãe tinha uma banda chamada Impacto Som, lá em Arapiraca, Alagoas. Tinha um ônibus e tudo mais naquela época. Era a família Jacinto, né? Tinha um ônibus com o nome dela? Sim. E aí eles faziam shows, faziam um turnê com o Roberto Carlos. Caraca. Tem um tio meu que tocou 15 anos com o Djavan, tocou 4 anos com o Tim Maia. Então a família da minha mãe era todos músicos. Então eu sempre tive, né, ali no ouvido a questão musical, né, e no sangue. Então quando surgiu o convite para eu cantar com a minha mãe, eu fiquei emocionadíssimo, porque eu já gostava, né, desde pequenininho. Eu não lembro qual idade, assim, que eu comecei a pensar em seguir, né, musicalmente falando, a carreira, né? Mas eu sempre gostei de música desde pequenininho. E lá fora, qual é a sua especialidade? Você pop, rock, lambada, axé, o que era? Então, eu comecei com a lambada por conta da minha mãe, né? Uhum. Então eu dançava, fazia back vocal de lambada e tal. Mas depois eu tive a oportunidade de cantar em um grupo, né? Por conta de eu já ser um pouco conhecido por causa da minha mãe. Me convidaram para fazer parte de um grupo na época que os Menudos existiam e tudo mais. Uhum. O grupo chamava Tornado. E aí eu fui fazer parte do grupo Tornado. O grupo, graças a Deus, estourou, fez um maior sucesso lá. A gente viajava muito, tinha mais de 30 shows no mês. Eu sempre conto essa história, né? Eu chegava em casa, pegava a mala, que já estava pronta, e saía. Só chegava em casa, trocava de mala e saía, né? Não Deixava tinha tempo de sujo e nada. pegava limpo. Exatamente, exatamente.
E o ritmo que a gente tocava era muito cúmbia e salsa, né? E o ritmo carimbenho, né? Sim. Então, cúmbia argentina, cúmbia peruana, né? Cúmbia colombiana, salsa, merengue. E às vezes eu dava a palhinha ali do ritmo brasileiro, né? Que era na época o axé. Sim. Tocava um pouquinho de samba e axé com o grupo Tornado também. E quantos integrantes tinha nesse grupo, além de você? Éramos cinco. 5. 5 É integrantes. que nem o Menudo mesmo. Igual a Menudo. Dançávamos, cantávamos, arrasávamos. E as meninas gritavam demais. Era muita bagunça, era muita bagunça. Ah, pô, esses 5 meninos Sim. viajando. Imagina a bagunça mesmo que não foi. Entre 17 e 19 anos. Teve alguma fã que se escondeu num quarto, alguma coisa assim? Vocês já tiveram? Nossa, tem muita história. Tem muita história de fãs que aprontavam, Deus. Aprontavam demais. Teve uma que eu lembro bastante, que as fãs entravam no hotel e todo hotel que a gente ia já tinha o pessoal esperando, né, lá fora. Então a gente entrava por trás do hotel ou entrava escondido e tal. E quando a gente voltava do show, a mesma coisa. A gente entrava escondido, né? Ou todo mundo, assim, camuflado, né? Vamos dizer assim. Gente, como assim? Como é que entra Camuflado. escondido? Vocês colocavam uma máscara? O que era? Não, eles colocavam a gente já fingiu desmaiar pra poder entrar no hotel, que a gente não conseguia entrar no hotel, porque era multidão mesmo, multidão mesmo. Mas enfim, a história da fã é que a gente entrava no quarto e tal, e às vezes a gente dividia quarto e às vezes não. Então nessa época tinha um quarto dividido, eu e um outro colega, né? E a gente entrou no quarto e de repente a gente tá lá, tirou a roupa e tal, de repente eu fiz um barulho e abriu o guarda-roupa e minha saiu correndo no guarda-roupa, gritando, louca, Isa, 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 e o pessoal lá me chamava de Isa, né? Não de Isaac. Isa, Isa, eu te amo, e por favor, fica comigo. E eu desesperado e eu não sabia o que fazer porque eu tava sozinho no quarto. E eu calmei ela, dei água, falei, não, você tem que ir embora, senão eu vou ter problemas, né? Uhum. Mas acontecia isso muito. E aí eu falei pra ela, como que você entrou aqui? Como que você entrou no guarda-roupa? Ah, eu conversei com segurança lá embaixo, que conversou com um cara da recepção e liberou a gente. Ou seja, elas pagavam por segurança e segurança sem vergonha liberava elas pra subir. Putz, grilo, imagina se fosse alguém que fosse te matar, por exemplo. Então, que tava perigo, frito, gente. tava frito. Ou hoje em dia, né? Hoje em dia tem muito essa questão de assédio e tal. Na minha época não era tanto, né? Mas hoje em dia é muito. Hoje em dia, quanto menos você se ver entre quatro paredes com alguém, né, que você não planejou, eu acho que é melhor. E hoje, você que produz o seu material, como é que funciona? Sim. Eu canto e componho, né? Então eu componho músicas principalmente atual. Então eu mesmo componho. Eu tenho 95% das músicas eu componho. Eu tô no segundo álbum. O primeiro álbum eu tive 12 músicas, das quais 10 eu compus e uma eu traduzi. Às vezes eu traduzo também música de espanhol, que eu acho legal, eu traduzo para português e faço uma versão ali em português. E no álbum atual eu tô com 12 músicas também, das quais 8 são próprias e 4 são 3 traduzidas e uma é inédita, de um compositor brasileiro. E qual que é o ritmo? Hoje eu estou com sertanejo, porque, assim, não porque apenas esteja na moda, né? Mas porque quando eu morava no Peru, eu ouvia muito música sertaneja e muito pagode. Então são os ritmos que mais me identificava, né? MPB, sertanejo e pagode. Então quando eu vim pra cá, eu tive que escolher entre um nicho, né? Pô, tem que focar em alguma coisa. E aí eu me identifiquei mais com o sertanejo. Gente, que doideira. Não, o pior é que assim, tem muitas coisas. A grande maioria dos novos compositores, que não é o seu caso, né, Sim. já vai direto ou pro funk, ou pro trap, Sim, ou pro sertanejo. Sim. Que Né? bem hoje em dia, tá muita gente vindo do trap, né? Sim, mas o que eu trouxe isso? O curioso é que a voz dele você identifica como uma voz nova, porque ele não copia ninguém, ele é ele, e ponto. É verdade, Né? verdade. Isso estava faltando no meio. Né? Verdade. Então você já tem a sua identidade. Sim. Quem escuta as suas músicas já sabe que quem está cantando é você e que, nossa, que voz é essa? É verdade. Né? É diferente. Graças a Deus eu tenho um timbre um pouquinho diferente, eu não tenho uma voz aguda, nem tenho uma voz tão grave, e minha voz não se parece com as de outros, né? Então quando eu canto, além de que às vezes em cada pedaço da música, às vezes uma estrofa, um refrão, eu coloco um pouquinho de espanhol, porque é uma característica minha, né? Porque eu gosto de falar espanhol. Eu acho que é um diferencial aí que o pessoal comenta bastante. Às vezes no show eu canto música em espanhol também, um bolero, um Luiz Miguel da vida. Eu acho que é um diferencial. Não, é sensacional, porque não é uma coisa que é inovadora. Sim. Realmente a gente não vê aqui. No mercado do Brasil, né? Verdade. Fonográfico do Brasil é muito difícil a gente encontrar. Verdade. Mas como você já tem sucesso fora do Brasil e trouxe essa novidade para cá, eu acho super interessante. Eu penso que é esse que é o grande diferencial, principalmente de você ter a sua cara realmente, né? O seu
a forma de você cantar, já é Sim, sua, é, não se copia ninguém, sim, tem né? uma Então provavelmente característica. alguém vai copiá-lo. Eu vou adorar, vou adorar. O pessoal adora, né? Quando tem o pessoal fazendo cover, quando o pessoal faz paródia. Meu sonho é um dia aqui, de repente, tá ouvindo alguém cantando as minhas músicas, me imitando. Eu acho que vai ser fantástico. Você já tem isso também, né? Porque a gente é uma eternos Peter Pans, né? Somos Exatamente, crianças num corpo de exatamente, adulto, né? exatamente. O artista é isso, Sim, sim. né? Como é que você compõe? Cara, eu acho que eu sou um compositor bem peculiar, sabe? Porque eu não tenho algo específico. Tem muita gente que fala, para eu compor eu preciso me inspirar em algo, ou em alguém, eu preciso ir para um lugar e me isolar e tal. Eu não, eu penso em que eu tô fazendo alguma coisa e do nada vou compor. Beleza, e qual que é o assunto? Ah, não sei. Uma vez eu tava com a minha esposa e minha filha, né? E você vai dar risada. Eu tava olhando com a minha esposa e minha filha, e o meu produtor falou: Isa, vamos fazer, no álbum anterior, vamos fazer 12 músicas? Só tem 11. E eu falei: 12? Tá bom, mas eu não tenho nenhuma agora. Você faz aí rapidinho. E eu falei: fazer uma música agora? Tá bom, me dá um tempinho. E aí eu falei: amor, preciso fazer uma música, né? E a minha esposa falou: pensa em alguma coisa. Eu falei: não sei. Eu abaixei assim, eu olhei o sapato dela, eu não sei o que eu penso. Se a gente fosse viajar, sei lá. Ah, já sei, eu vou fazer uma música de quando a gente vai pro interior, e a música chama Cabaninha. E aí em 10 minutos eu fiz a música, fiz melodia, mandei pro produtor e ele ficou impressionado. Ele falou: cara, essa música que você fez em 10 minutos, parece que você fez há 6 meses atrás, há um ano atrás, não acredito. Eu falei: acabei de fazer a música. E ele falou: você se inspirou em quê? Eu falei: cara, eu tava olhando pro sapato da minha esposa e saiu uma música de quando a gente estivesse numa cabaninha e tal, que não tem nada a ver Com sapato. com Mas você viveu sapato, essa exato. história da cabaninha ou não? Não vivi, não vivi. Eu criei a música como se eu estivesse indo pro final de semana. Porque era final de semana, né? Falei: Sim. onde que eu gostaria de estar agora? Sei lá, vamos pro interior, pra uma cabaninha. E eu fiz uma música chamada Cabaninha. Caraca, canta um pedacinho aí pra gente. Sim, foi mais ou menos assim, estou com meu amor e vou pro interior curtir a vista linda da nossa cabaninha. Na hora ela topou, não vai ficar sozinha. Vou com meu amor curtir a cabaninha. Quando chegar lá, só quero te amar. Eu vou te mostrar toda essa paixão. Não vou segurar, só quero te amar. Eu vou te ensinar a esquentar o colchão. Ai, que bonitinha, cara. Gostei, gostei. Obrigado. Gente, do nada, realmente é uma Sim, música que, cara, viveu sim, essa história. Que sim. eu já fui pra cabana junto com vocês, entendeu? Exatamente. Eles falaram: vou fazer no interior, vou pra cabaninha. Quem não gostaria, né, de uma cabaninha? Ou então teve um momento também, uma outra música que eu fiz também, eu gosto muito de cavalo e tal. Então, às vezes, eu vou pro interior quando a gente vai pra ficar de folga, né, de férias, vou até a fazenda e tal, e a gente anda a cavalo. E aí o pessoal falou: Isa, mas você não é, Isaac, você não é vaqueiro, né? Mas eu gosto de andar de cavalo. Se eu tivesse um cavalo, eu andava aqui na cidade com um cavalo. Mas eu gosto de moto, né? Então, onde moto, aí eu falei: vou fazer uma música pro pessoal que mora aqui em São Paulo, mas que veio do interior, que gosta de cavalo, mas que anda de moto. E aí eu fiz uma música chamada Vaqueiro da Cidade, que em vez de eu andar de cavalo, eu troquei o cavalo pela moto. Caraca! Aí, Eu faço muito isso. Você toca Eu não toco violão, eu já tentei tocar violão, teclado? eu toco percussão, gosto de percussão. Caraca, e como é que você compõe? Já Então, vem tudo na cabeça? eu invento a melodia na cabeça. Eu invento a melodia, eu começo a inventar, e aí eu falo pro produtor: tem um violão aí? Tenho. Então ó, eu vou te passar a melodia tarareada, né? E aí você pega as notas. Tá bom, perfeito. E a gente faz assim. Ou eu passo o batuque, né? Com tempo, né? E aí Sim. ele manda o pessoal fazer o arranjo. E aí faz o arranjo, devolve pra mim: você quer que ponha isso, quer que ponha aquilo, vai violino, vai sanfona, assim. Aí eu vou produzindo junto com ele, até dar o resultado. Meu, que da E é hora! engraçado, ó, você deve se perguntar: pô, mas a maioria do pessoal toca violão, né? Sim, Eu já tentei tocar violão, mas eu não consigo por causa dos meus dedos. Eu tenho os dedos, que eu sou lutador de jiu-jitsu também. Eu sou tá. faixa preta, terceiro dan. E eu tenho os dedos muito travados. Então toda vez que eu tento pegar as notas, meu dedo é como se estivesse dando câimbra nos dedos. Eu não consigo fazer as notas com o dedo. Então eu tenho violão em casa, eu Mesmo não tentando consigo, praticar? não consigo. Já tentei, mas e não é nem porque dói aqui de apertar, mas as posições das notas é horrível. Eu não consigo. E o teclado também não. Não tentei teclado, não tentei, mas é uma experiência que eu quero viver, tocar teclado. E aí Eita, eu gosto como eu gosto de batucar bastante, eu aproveito, tem um bongô, tem um cajón, gosto de batucar bastante. sensacional. E aí,
Quais são os seus planos que você tem agora, como você tá aqui no Brasil? Você tá no Brasil faz quanto tempo? Eu estou aqui faz uns 12 anos, Tá. mas na música vai fazer 3 anos. E o que que você fez durante esse tempo aí que você ficou aqui? Então, quando eu voltei pro Brasil faz alguns anos já, e eu sou da área de TI, né? Então, em paralelo à música, eu tenho 2 faculdades de TI e uma pós em gestão de TI. E aí eu fui pro mercado, como eu não conhecia ninguém quando eu voltei pro Brasil, né? Toda a minha família estava no Peru praticamente, eu vim trabalhar com TI. Até mesmo porque aqui no Brasil minha mãe não fez carreira de música. Uhum. Ela fazia carreira de música no Peru e quando ela voltou pro Brasil também ela não continuou. Montou estúdio em casa e tal, mas pro hobby, não para seguir carreira. E eu também não quis continuar, né? E aí eu fui pra área de TI, trabalhei como CLT, como todo pessoal faz normalmente hoje em dia, né? E não quis voltar pra música. Até que eu tinha um histórico musical e tal, então muita gente no trabalho. A área que eu trabalhava prestava serviços de TI pro pessoal da América Latina. E já teve histórias do pessoal que trabalhava comigo me reconhecer porque o cara era peruano ou porque o cara era venezuelano. E aí o pessoal falava, né, por que que você não volta a cantar? Pô, mas você era famoso lá. E tem vídeo no YouTube, né? Tem um monte de história aí por aí espalhada na internet. E aí eu ficava meio apreensivo, falava, não sei, né? Porque eu já tô na área de TI. Mas você não gosta? Eu adoro. Finais de semana eu vou na casa da minha mãe, no estúdio, fico cantando com ela e tal. Por que você não volta? Por que você não volta? E eu falei, não, agora não é a hora. Eu acho que Deus dá um momento pra tudo, né? Eu falei, quando for a hora, Deus vai me proporcionar esse momento. E aí, há 3 anos, minha mãe faleceu, né? Faleceu novinha, com 59 anos. Mas a Nossa. minha... teve um infarto. Mas a minha esposa e a minha filha, eu tenho uma filha adolescente de 15 anos, sempre falavam, amor, pai, volta a cantar, volta a cantar. Minha esposa também, volta a cantar, volta a cantar. Falava, não sei. E aí, quando minha mãe faleceu, eu falei, quer saber, eu vou voltar a cantar porque eu quero seguir o legado da minha mãe. E aí, então, eu falei, vou colocar uma música que eu gravei na época que eu estava com a minha mãe brincando no estúdio, ver o que que dá. E a música chamava, a música que eu compus também, chamava Taradinha, né? Porque foi uma música de zoeira, assim, né? E aí eu criei um vídeo caseiro e joguei a música no TikTok. E aí deu 2 milhões e pouco de visualizações nessa música. E aí o pessoal começou a me pedir, continuar gravando e fazer outras músicas. Eu falei, então talvez esse seja o momento de eu voltar. E aí eu voltei a fazer música. E aí eu tô há 3 anos já aí tentando esse mercado musical aqui no Brasil, que é bem difícil, né? Tem algumas pessoas que foram muito generosas comigo, mas também tem pessoas que só apareceram pra atrapalhar. É bem difícil esse meio, você sabe, se é música. Então, graças a Deus, tô aí na batalha. Faz 3 Poxa, anos. mas faz quanto tempo você viralizou no TikTok? Faz 2 anos. Faz uns 2 anos. Faz 2 anos. Aí você não manteve ali, ou não? Eu não soube, como dizer assim, eu não soube manter o ritmo porque eu não tinha contatos. Eu era sozinho. Ah, entendi. Então, por ser de TI, eu mesmo criei o site, eu mesmo fazia as publicações, eu mesmo bolava o script, eu mesmo fazia as mídias, eu mesmo fazia as campanhas, né? Não tinha alguém do meio para me ajudar. Sim. E nesse meio tempo tentei achar algumas pessoas para me ajudarem, mas infelizmente as pessoas não eram, né? Não sei, responsáveis a ponto de querer me ajudar, ou É só muito queriam se desafiador. aproveitar. Sei E bem aí, como é. Eu sim, perdi muito dinheiro exatamente. com falsos Nossa, nem me fale. produtores, pessoas que falam, porque falar, como diz a minha Sim, companheira, até papagaio fala, né? é fato. Agora, você fazer, cara, é Muito mostrar difícil. ali, cara, é isso aqui, vamos fazer Sim, isso, vamos fazer aquilo, e sim, tal. Porque de falar, sim, todo mundo fala, não vou te dar isso, vou fazer tal coisa. Não, você vai ganhar isso. Tudo, sim, então me mostra nossa, primeiro, sim. Eu recebi né? proposta de cara que era do meio artístico e me mostrou vídeos e anúncios e saía na mídia e jornais, era bem falado e conhecido. Falei, beleza, não, vou te apresentar, eu vou levar você agora, vou te apresentar para o investidor, me paga 15 mil reais que eu vou fazer virar. Você tem muito talento, é diferente, falavam para mim, né? É diferente, você canta em espanhol e tal. É um diferencial, vamos fazer acontecer. E pelo argumento deles, eu me convencia. Porque eu falava, pô, mas tudo isso que ele tá falando, parece que realmente que ele sabe o que ele está falando, ele tem experiência. Então não acho que seja golpe, né? E aí eu caí em vários desses, infelizmente. E aí no final, assinava contrato e tudo mais, depois do contrato eu não tinha feito nada, não tinha me apresentado a ninguém, eu só tinha gastado dinheiro. Então passei por várias dessas, né? Aí cada vez que eu passava por uma dessas, eu ficava meio desanimado e um pouco mais calejado, né, pra próxima. Sim. E aí isso foi acontecendo até ano passado, né? Que eu comecei a ficar um pouquinho mais apreensivo e comecei a ficar mais esperto, né? Mas muitas coisas que, se a gente for parar pra pensar, né, do que você fez dentro do TikTok, você fez sozinho. Sim, fiz E sozinho. funcionou, Sim, sim. né? Ou seja, funcionou, continua fazendo. Sim.
É verdade, é verdade. E hoje eu continuo fazendo, que nem eu tenho as músicas produzidas, eu tenho vários vídeos, tem os outros vídeos lá que teve 800 mil visualizações, né? Tenho bastante seguidores, né? Eu tento engajar ali. Tô tentando me adequar a esse mundo digital, né? Que hoje em dia é tudo live, é tudo TikTok. Hoje em dia você Sim. tem que ser cantor barra compositor barra blogueiro, né? Então, pra ver se eu consigo aí chegar a maior quantidade de público. Você O pessoal faz, conhece o meu trabalho. você faz lives ou não no Fiz TikTok? poucas lives, poucas lives. Por que você não volta? A louca, né? Por que você não volta? É porque eu faço lives no Sim, TikTok, né? Faço sim, direto, faço todos os dias. sim, Cantando, às vezes conversando, às vezes falando do meu. Enfim. Por exemplo, hoje eu não consegui fazer por conta das garrafas aqui no TikTok, enfim. sim, Mas estamos ao vivo aqui no Instagram, né? sim, Mas, cara, a live traz muito público pra sim, gente, sim, né? Então, se eu, Ana Dutra, se eu pudesse te dar um conselho, faça sim. as lives no TikTok, porque isso vai trazer pra você, Muito bom. além do seu público que já gosta de você, já curte Sim, do seu conteúdo, vai estar interagindo com você ali ao sim, vivo e a cores, sim. E né? acompanhando, né, o trabalho. É legal. Acompanhando o É legal. trabalho, né? É. Eu acho que faltava um pouquinho dessa coragem eu tenho, né? Mas faltava um pouquinho dessa orientação, né? Conte comigo. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Conte comigo. O que eu puder fazer é aquela coisa. Se a gente não se une, Sim, né? As pessoas estão muito sim, individualistas, sim, né? E tá difícil, tá desafiador, difícil não, mas tá desafiador a gente fazer, principalmente por sermos artistas independentes, sim, né? Se torna um pouco mais, o desafio um pouco maior, sim, é verdade, é né? verdade. E você, principalmente, que viveu o sucesso, por exemplo, fora do Brasil, como é que foi você chegar aqui e ser uma pessoa, entre aspas, comum? Todos somos Sim, iguais, mas a gente se torna uma pessoa sim, comum. sim. Ah, é um choque de realidade, ser bem sincero, porque às vezes, que nem eu fui para alguns shows com a minha esposa, e eu ir a um show como público é diferente de eu estar no palco, Sim, né? E eu já cantei pra gente, assim, mar de gente, como a gente fala aqui, né, no ditado popular. E estar embaixo assistindo um show pra minha esposa era legal, pra quem tava comigo era muito legal, a euforia e tal. E eu, apesar de eu estar alegre, por dentro eu tinha um pouco de frustração, porque eu queria estar no palco. E até aconteceu, né, uma anécdota que eu conto, de eu estar um dia no CTN, né? Você já se apresentou no sim, CTN? sim. Já, Eu já. te acompanho, viu, no Instagram. E aí eu estar no CTN, tá vendo o show lá do Zé Neto e Cristiano, Uhum. e eu comentar com a minha esposa, amor, que legal o show deles, tal, tal, tal. Ela, amor, um dia você vai estar cantando aí. E eu falava, quem sabe, né? E aí um ano depois me convidaram pra fazer um show no CTN. Isso foi ano retrasado. E aí, como é E que aí eu foi? fui pro CTN fazer um show, foi lindo, maravilhoso, tinha muita gente, foi bem legal. E aí eu pude vivenciar essa troca, né, de posição, de estar público e virar o artista, que é o que eu mais queria. Então foi uma sensação incrível, incrível. E aí eu conto pra todo mundo, né, eu tava no CTN como um espectador, né, como público, sonhando em voltar aos palcos, e aí Deus me deu a oportunidade de voltar aos palcos num palco gigantesco, que é o CTN lá, e cantaram onde o cara que eu tava assistindo, né, a dupla Renato e Cristiano, Sim. que eu admiro bastante, eu consegui cantar. Então foi uma experiência muito boa. E eu espero continuar assim, né, de agora em diante. E eu também espero, porque eu penso assim, quem faz arte, tem muita gente que fala que canta, Sim, mas não canta, sim, sim. né? Ou canta, mas não tem carisma, Sim, é verdade. né? Agora você ter carisma em cantar e ainda compor, cara, É é verdade, a coisa é completa, verdade. É né? bom ter um pouquinho de tudo. Exatamente. Mas o que falta, às vezes, falta não a coragem, mas realmente o direcionamento, Sim, né? O caminho das pedras, exato. que não é fácil, é desafiador. É verdade, é verdade. Mas quando você encontra dentro desse desafio pessoas que te desviam ainda mais do caminho que você está indo, aí é onde a gente Sim, tem o desânimo. sim, vem muito desânimo, vem a vontade de desistir e comparar, né? Vale a pena, não vale a pena. Sim, E a gente, por ter outras profissões, né? Colocar na balança, né? Falar, será que não é melhor eu continuar onde eu estava, fazendo meu trabalho de TI e tal, ou dando aula de Gil, né? Mas a música é uma paixão e toda vez que eu tenho quem não tem, né? Esse momento de desprazer, né? Ou de tristeza e querer desistir. Mas toda vez que eu tenho esse momento, eu penso, poxa, é o legado da minha mãe e eu gosto muito. O lugar onde eu mais me sinto à vontade é cantando. Ou compondo, ou fazendo bagunça, ou fazendo o público sorrir,
ou fazendo música pessoal que aquelas pessoas dedicam a outras, né? Então é o que eu mais gosto. É muito gratificante, né? No TikTok, por exemplo, tem muita gente que tem uma música que chama Meu Amor, que eu compus pra minha esposa. Quando a gente casou, em vez de escrever os votos, eu escrevi a música e cantei. Minha mãe tocou violão e tal, e eu cantei pra ela a música e virou uma música. E aí tem muita gente no TikTok que pega essa música pra fazer vídeo, né? E coloca a música de fundo, pro namorado, pra mãe, pro pai, Canta pro aí pra gente, agora pet. eu quero saber, né? E aí isso é muito gratificante. Eu recebo as notificações, né? Ah, fulano usou sua música pro vídeo tal. E eu entro lá e eu curto. Todas as vezes que a pessoa coloca uma Eu música minha faço de isso fundo, também. eu vou lá e curto e a pessoa acha, a pessoa vai lá e me segue, né? E eu não faço por ter sido, mas eu faço porque é gratificante, pra ela saber que eu tô Sim. ouvindo e eu tô feliz por ela ter usado a minha música, né, como instrumento ali de amor ou de carinho pra alguém, né? Isso é E como é legal. que é a música? Canta aí pra gente, um Essa pedacinho. música, um pedacinho dela é Meu amor, aqui vamos nós, mais uma vez bem juntinhos. Meu amor, me deu suas mãos e fomos no mesmo caminho. Meu amor, aqui vamos nós, mais uma vez bem juntinhos. E aí o refrão é: E foi então que o meu mundo parou, meu coração daquela vez travou e o seu sorriso que sempre me cativou me apresentou amor. E aí vai embora. Caraca, gente, que É, delícia! E vai. a tua voz é gostosa de ouvir, Obrigado, né? obrigado. Você tem planos de... Porque você tá em gravação do seu segundo álbum, Sim, não é isso? sim. Tô finalizando o segundo álbum, São 12 músicas, né? Tô na 10ª música, faltam mais duas aí pra fechar o álbum. E a ideia é depois gravar um DVD. Eu tenho um DVD do primeiro álbum, e foi bem legal também. Tem músicas que o pessoal adorou, e agora esse segundo álbum vem bem forte. E aí você vai gravar, então, no ao vivo, é Vou gravar ao isso? vivo, vou gravar no ao vivo. Vou Caramba, gravar no ao vivo. isso dá um trabalho, cara. É, dá uma dor de Além de cabeça. custo, né? Sim, não, nem me fale. E a gente é artista independente, né? Então, quanto mais minucioso for ali o que você vai poder fazer para economizar, é melhor, né? Porque a gente não pode jogar dinheiro fora, né? É Sim. bem difícil. Então, vou fazer ao vivo e espero que o pessoal goste. Você já tem local que você vai fazer ou não? Ainda não, ainda não. Tem um produtor que é quem fez comigo o primeiro álbum e o primeiro DVD, né? Que é o André, um abraço aí pro André. E a gente tá programando aí onde a gente vai fazer o segundo DVD. Você me convida que eu quero ir Pô, lá, hein? com certeza, vai ser uma Quero honra. ir lá ver. Oh. Prestigiar essa Tá gravação muito aí. feliz, eu tô muito feliz. Eu tive um amigo também que fez um ao vivo. Foi a primeira vez que eu vi uma gravação ao vivo mesmo, assim, né? Hum, Foi o Fabiano Diniz. Hoje legal. ele tá com outro segmento também. Ele não foi pra frente como... Ele saiu da música? Não, ele tá na Ah, música, tá. mas agora, eu não lembro agora, Os Farofeiros, acho, alguma coisa assim. Que aí Ah, ele se uniu, era um cantor sertanejo com um aham. piseiro e com um funkeiro. São Ah, três. nossa, E aí legal. virou Os Farofeiros. Pô, pô. E eles estão estouradaço em Minas, Pô, que legal. é, Goiânia, alguma coisa assim. Eu não sei. Eu Não, sei que só eles pelo nome deve ser bem animado, né? são. Aí eles Pô, colocaram um urso que joga tequila na boca do povo. Aí caramba. virou uma farofa, mesmo. Eles já vieram aqui também. E o Bom, Fabiano, na época, ele foi também jurado do Canta Comigo. sim. E o Fabiano, ele falou, Ana, pô, eu vou gravar um DVD, grava uma música comigo. E eu acabei gravando sertanejo com ele, Pô, que legal. né? E a gente fez, ficou bonito também, ficou bem legal. Legal. Mas eu achei interessante como fica, né? A gravação ao Sim, vivo ali, mas sim. É um trabalho. é É um um trabalho. trabalhão. É. Porque você tem que levar equipamento pra gravar tudo lá, né? Captar tudo lá. A mesma coisa que você faz no estúdio, né? Fechado, eles Sim. levam pra fazer tudo lá. E assim mesmo, ainda às vezes tem alguma coisa que falha, você tem que ir pro estúdio pra poder mexer e tal, Sim, né? sim. Geralmente faz todo o arranjo no estúdio, aí leva, ele faz só a voz ao vivo, o back vocal, né? Ao vivo. Sim. Mas é mais pra captar a interação do pessoal, né? No ao vivo, né? Isso é bem legal. E falando em jurado, eu fui jurado do Miss Peru Mundo. Eu ia perguntar isso Peru agora. Mundo. E você cantou também, E né? cantei também. Como é Cantei que foi também. isso? Foi bem legal. Na época lá, eu fui, bom, até hoje, acho que fui o primeiro artista brasileiro a participar como jurado de um evento, né, extraordinário, assim, porque era Miss Peru Universo, passava no mundo inteiro. E também cantar no mesmo evento. E pra você ter uma ideia, na época tinha uma outra brasileira lá, que era a Renata Fã. Renata Fã estava no Uhum. evento, né, como jurado, porque ela tinha acabado de ser Miss Brasil, né? Sim. E aí foi bem legal, foi uma experiência sensacional. Foram 3 dias, a gente ficou no mesmo hotel, saímos para os lugares, fizemos entrevista, jornal, balada, né? E eu participei do show, do evento como jurado, né?
Botei e tal, e também cantei no ano do evento. Foi um negócio assim inesquecível. Levo pra É vida. por isso que eu falo, gente, a experiência que a gente tem que, né? Eu não tô falando com qualquer cantor, né? Talvez você não conheça, mas talvez você conheça e fala que bom que alguém tá dando uma oportunidade para aparecer aqui. E Verdade. eu espero que aqui seja realmente uma porta de entrada para as pessoas te conhecerem, te Deus chamarem quiser. também para outros programas e você levar a sua música, levar a sua verdade dentro do musical, né? Sim. Para todo mundo ouvir, né? Sim. Então, eu convido vocês, para quem não segue ainda o Isaac Paes, tá como Isaac Paes mesmo, Isaac né? Paes, cantor. Isaac Paes Cantor. Em Sim, todas todas as as plataformas. plataformas. Todas as É plataformas. mais fácil de achar, né? Porque tem gente Sim, que fala, eu sou isso. É que nem sim, eu também acho que qualquer. Né, Ana Dutra oficial. Pronto, acabou. sim, Então, o seu Isaac Paes Cantor, você vai encontrar em qualquer sim. lugar. Inclusive no site. No site, Inclusive no não, no site. site. Sim. O site tá como isaacpaes.com, porque é internacional. Mas Tá. nas redes sociais tá como Isaac Paes Cantor. Também foi uma orientação, né? Que eu tive na época de um assessor. Ele falou, eu tinha como Isaac Paes. Ele falou, não, coloca Isaac Paes Cantor porque é mais nichado, né? Tá. E acabei colocando Isaac Paes Cantor. E você também, se chamarem para. Você faz eventos, faz Sim, corporativas, faço, faz. faço. Casamentos, shows. Hoje a gente está participando de bastante editais, né? A gente se inscreveu na Virada Cultural de São Paulo, que vai ter, né? Em alguns outros eventos como o Sesc, Sesc Rio de Janeiro. E então a gente está focado, né, ensaiando e tudo mais com música ali, colocando, né, o repertório em dia, né, para participar desses editais, mas a gente também está fazendo ali shows. Tem agenda aberta aí para shows em todo o Brasil. Quem sabe a gente não se encontra nos palcos da Se virada Deus quiser. cultural. Se Deus quiser, se Deus quiser. Né? Se eu entrar, ou se eu entrar, você canta uma comigo. Boa, Entendeu? perfeito. Nossa, adorei, adorei. E se você entrar, eu canto uma com você. Com certeza. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Não é? A gente tem que. Tem que se E apoiar. você tá certo, porque, cara, se a gente Sim. vai pra bar, não que eu não faço, Uhum. né? Tem um bar, acho que aqui em São Paulo que eu faço, mas é mais desafiador ainda, porque o Sim, cachê não paga nem os músicos. sim, é verdade. E eu vou te falar uma coisa, por experiência, é mais fácil cantar em palco do que cantar em bar. Ah, com toda Cantar em bar certeza. é muito difícil, é muito difícil. Eu já fiz um pouco de bar, né, na época com a minha mãe também. E depois eu meio que deixei um pouco de lado bares pequenos por conta do traquim, né? Tem algumas palavras que eu esqueço em português às vezes, tá? Mas eu acho que traquim, acho que é rotina. Conta da Tá, rotina de fazer. Porque em bar você tem que tocar 4, 5 horas, né? E não é um repertório fechado. Você vai estar tocando ali, de repente aquele cara aparece pedindo uma música e tal, e você não quer decepcionar, e de repente se você não souber a música, você se sente frustrado de não saber aquela música, tem que saber de tudo, então é muito mais desafiador tocar em sim. bar. Eu admiro muito o pessoal que toca na noitada, eu tenho um primo que toca na noitada, o Kleber Jackson, há anos e anos, né? E eu falo pra ele, cara, eu admiro muito você tocar em bar. Eu já toquei em bar, eu não consigo mais tocar em bar pequeno, porque é muito desafiador. Cantar 4, 5 horas e no dia seguinte fazer outro, dia Não, seguinte não, fazer eu, outro. eu É faço muito bar, mas puxado. é 1 hora e meia de show, gente. Eu não, Né, não então. tem aquela coisa, tem 3 entradas. Oi? Então. Eu já cheguei a tocar e aí tinha a pausa, era 1 hora e meia, aí tinha 15 minutos de pausa, ou era meia hora, e aí voltava mais 1 hora e meia. Eu saía de lá cansado, morto, e no dia seguinte não compensava economicamente, porque às vezes não pagava nem a viagem. Sim, Eu não, desculpa falar, mas pagar R$ 200, R$ 300 para um artista hoje em dia eu acho uma falta de consideração, uma falta de respeito muito grande, porque só o artista sabe o que ele passou para ele estar ali. com Pô, certeza. É que, o cara compra violão, o cara estuda instrumentos, o cara estuda aula de voz, o cara faz música, o cara divulga, o cara faz campanha, o cara se apresenta, o cara paga para se apresentar em shows grandes, para poder, né, ter um público, para chegar no bar e falar, vou te dar R$ 300 pra tocar 3, 4 horas, eu acho isso, poxa, uma falta de consideração gigantesca à profissão. paga estúdio, Paga se isso, veste, tem um, nossa, um bom perfume, né? É sim, toda, é todo um sim, custo que ninguém, sim, né, sim, não valoriza. Mas exatamente. querem o quê? Querem brilhar nas costas do artista, né? Exatamente. Porque... Eu acho isso muito. E tem casos em que. É um caso polêmico, né, gente? Mas tem casos em que contrata um artista e paga R$ 300. E aí o artista fala, então tá bom, então eu não vou. E aí vai lá e contrata outro artista e paga R$ 3.000 pra fazer a mesma coisa. Exato. E isso eu acho, poxa, é falta de caráter do contratante, Falta de né? respeito. Muito, Exatamente. muito chato isso. Por que não pagou já os R$ 3.000 pro cara que ele propôs a primeira vez, né? Sim, Então, mas eu acho que o Brasil aos pouquinhos, se a gente se unir, como você está falando, né? sim, A gente consegue bons frutos aí. com toda certeza. Isaac, eu não tenho nem o que falar.
Ah, Eu quero imagina. agradecer demais, Eu que agradeço né? muito, muito mesmo. As portas do Columncast estão sempre abertas para você, Obrigado. né? O que eu puder somar com você, pode contar Muito obrigado. comigo. Muito obrigado. Pra Fica feito o atrapalhar convite, eu não viu? vou. Se eu for chamado, convocado lá pra Tá feito o convite pra também. virada cultural, E tá? se a Tá gente feito o fizer convite. show em dias diferentes, Pô, pronto, a gente vamos. vai cada um pro show do outro ali, tá tudo certo. Bom, e depois a gente conta essa história aqui. Com certeza. Muito Bom, obrigado. então, gente, vocês acham o Isaac? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também do vídeo todos os links, o link do site, o link do Instagram. Você tem LinkedIn também ou não? Tenho do artista não, tem um profissional só Tá. de Então eu vou deixar do Instagram Sim. e do TikTok, Tem né? TikTok, YouTube, também, isso aí. Kawaii, tem tudo. Olha! Esse aí tá. Eu fiz o Kawaii faz pouco tempo, não tem nem 500 seguidores ainda. Ai, não tem no caramba. Kawaii. Eu tô com pouquinho, Tem uns 10 mil. Ó, tem um pouquinho, pô. Perto do que eu tenho, Kawaii eu faz um tenho. tempinho já. Faz um ano e pouquinho já. No TikTok acho que tem 60 mil, 60 e pouco. E no Insta como é que tem 130 e poucos. No Instagram. Aí, gente, Tamo indo, assim, tamo indo. a gente vai começando, a gente vai começando. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui pra galera. E como é de praxe aqui no Columncast. E Boa. Bom, a minha mensagem é, principalmente nos tempos de hoje, né, galera? A gente tá vivendo tempos difíceis, não só na música, mas em todos os ramos, né? Eu sou da área de TI também, sou da área de educação também, né? Professor de Gil. E a gente está tendo momentos muito difíceis, então a chave é o que a Aninha falou aqui, o segredo é a gente se apoiar e se ajudar. Qualquer que seja a profissão, qualquer que seja a sua área, apoia aquele cara que está começando, apoia aquele cara que você conhece faz pouco tempo, apoia também aquela pessoa que está com você há bastante tempo, que ela vai valorizar muito o apoio que você está dando para ela quando ela, né, conseguir o sucesso que ela espera. Eu acho que a base de tudo hoje em dia é compreensão e principalmente apoio. A gente precisa do apoio um do outro. é isso aí. Antes da gente terminar, eu esqueci aqui, gente. Eu quero falar do nosso outro patrocinador, que é a Landfit. Coloca aí pra gente um pouquinho da Landfit, por favor. Landfit, o seu tênis com estilo, conforto e resistência. Feitos em couro legítimo, com um design reforçado para quem vive intensamente, são perfeitos para skatistas e ideais para quem busca autenticidade no seu dia a dia. Extremamente confortáveis e cheios de personalidade. Seja na pista ou na cidade, Landfit acompanha o seu ritmo. Siga Landfit. Garanta já o seu. Eita, Ednei, só com patinhos bonitos, né? Gratidão, viu, Ed? Gratidão por essa parceria, por esse patrocínio que você tem aqui, pela confiança no Columncast. Te agradeço imensamente mesmo. E eu tô aqui de volta com o Isaac Paes. Eu queria te perguntar uma coisa, a gente estava falando sobre virada cultural, Você já participou de alguma lei de incentivo da prefeitura? Já entrou? Não, ainda não. Ainda não. Você que inscreve os seus projetos, como é que você faz? Tem uma empresa chamada Sete Estrelas, que é uma assessoria especializada em essa questão de editais e vendas de shows. Hoje eles são os responsáveis pelas minhas inscrições, a partir desse ano de 2025. Até ano passado eu ainda tentei me inscrever em alguns, mas é muita burocracia, muita documentação, muita coisa. Eu acabei meio que deixando de lado e passei essa bola para essa agência aí. Gente, é muito desafiador isso, porque Sim, é muito difícil. termo técnico, né? É muito... Sim, E sim. outra, é específico, tem que fazer isso, no documento tal, assim. Sim, é bem difícil. É bem desafiador mesmo. Sim. Mas vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. isso. E no Sesc também ainda não rolou nenhuma apresentação? Ainda não, a gente já fez a inscrição e agora estamos aguardando aí os resultados. CEL, Fábrica de Cultura, essas coisas, nada referente a... Nada. Eu já me apresentei no CEL, mas foi uma apresentação voluntária, né, em prol de uma causa. E aí eu me apresentei no CEL da Vila Formosa, foi bem legal. Isso eu acho engraçado, porque quando a gente faz o voluntário, a gente entra Sim, facilmente. sim. Quando é pra ganhar, ninguém quer pagar. Não é? É verdade. Gente, fica aí a minha indignação com vocês. Eu acho isso um absurdo, porque Sim. isso também é falta de respeito com o artista que tá ali. Sim, é verdade. Né? É verdade. E a gente tá sempre pra apoiar, né, a causa. Mas, pô, não custa nada também se tiver uma oportunidade de chamar, né? Com certeza, pelo amor de Deus. Gente, eu quero chamar também aqui o nosso patrocinador maravilhoso, Rock na Teia. Bota aí pra gente. Fala, galera! A Rock na Teia é muito mais que uma marca, hein? Eita, é uma paixão artesanal pelo sabor intenso e pela qualidade. E ó, a qualidade faz
toda a diferença. Tem cervejas artesanais com personalidade, pimentas, molho gourmet. Ai, que delícia, gente! Gin, licores com sabor surreal. Gente, é o seguinte, autenticidade para quem curte experiências únicas é só com a qualidade da Rock na Teia. Já coloca aí, eleva o seu paladar para outro nível. Rock na Teia. Siga aí, lojasrocknateia.com.br. Eita, é maravilhoso. Eu estava aqui conversando com o Isaac Paz, referente a Rock na Teia, que são cervejas artesanais, a cachaça também é artesanal. E os molhos, tem um molho aqui, que esse daqui é o campeão, que é o molho de mostarda Que legal. É mostarda com manga e rabaneiro. Cara, Nossa, é sensacional. Ele entrega para todo o Brasil, viu, gente? boa. Vou É experimentar isso aqui com maravilhoso. maracujá. É muito bom. Boa. Eu fico com salivando, eu fico com fome. Aí eu lembro do sabor automático, faz... E eu tava aqui com a Celeste, que também é uma assessora. Tava gravando um outro programa. E a Celeste falou, meu Deus, Rock na Teia, eu sou apaixonado. Eu falei, mentira que você conhece. Caramba. Porque poucas Legal. pessoas conhecem ainda, Sim, né? sim. Mas até se eu olhar, tem uma draft. Essa, É, eu adoro a draft, mas a dele boa. é imbatível, Nossa, cara. que Eu nunca legal. tomei uma draft igual. Ah, vou experimentar. É Eu gosto. De vez em sensacional. quando, eu não sou de tomar muito não, viu? Eu também não. Mas eu gosto de vez em quando uma cervejinha é bom pra dar uma relaxada. Uma cerveja boa, né? Sim, exatamente. É a mesma coisa, eu não bebo. Mas Sim. quando eu quero alguma coisa de qualidade. Exatamente. Né? Já que é pra ficar bebo, a gente já fica de Rock na qualidade. Gente, eu queria agradecer demais Ah, eu que agradeço. a sua presença. Ah, e antes de terminar, eu trouxe uma lembrancinha. Ah, Uma lembrancinha, mano! assim. Foi de última hora, tá? Porque na correria, mas espero que você goste. Só uma lembrancinha. Ah, Do gente, é um Isaac boné! É um boné dele mesmo, do Isaac Pai. Maravilhoso. Ó, Aí, ainda dá uma tortadinha. Tem gente que usa assim. eu né? gosto também de entortar. Eu gosto muito de Eu entortar. gosto de tortinha É. assim, aí fica. Ah, dá um look aqui. Boa. Olha lá, Brasil. Tá pensando aqui. Gratidão. Vou usar muito. Olha, e ainda tem o QR Code. QR Code aqui pra falar quem é Isaac Paz. Bota aqui no QR Code, você vai saber. É sensacional essa ideia. Muito Eu obrigado. nunca tinha visto. Sim. Sempre inovando, tá vendo? É verdade, é verdade. Né? Né, uma época eu fiz umas camisetas também com um patch atrás, assim, com coisa. Com QR Code. Com QR Code. Caraca, sensacional. É uma excelente ideia, porque a pessoa vai lá e vai olhar Sim. o que é. Sim, Funciona, já é o próprio marketing. é né? verdade. É, É verdade. sensacional. Isaac, gratidão. Sucesso, Muito obrigado. né? Conte comigo pro que você precisar. Muito obrigado. E eu espero realmente que o Colonocast abra as portas para você. Não, só tenho a agradecer a você, né? A Deus. E espero que vocês estejam aí com a gente, que acompanhem a gente no nosso trabalho, acompanhem a gente nas redes sociais, acompanhem a Aninha também. Eu sou fã dela, viu? Eu sigo ela no Instagram. Ela nem sabia, mas eu sigo ela no Instagram. Eu não sabia mesmo. E de verdade, mais uma vez, muito obrigado aí pela recepção. E eu É que demais. agradeço. Gente, esse foi mais um Colonocast, diretamente aqui do PKT Studio, aqui no Jardim Pamplona Shopping. Um beijo para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo, gente.